Boa noite, pessoal, tudo bem? Agora, depois do lanchinho, vem a parte mais chata. O lanchinho estava melhor. Mas a conversa vai ser boa. É uma conversa bem informal, tá? Eu vou falar de um jeito bem simples dos exames de imagem. É mais um básico para vocês saberem, para vocês compartilharem aí com as amigas e mostrarem a importância do rastreamento no câncer de mama, principalmente, tá bom? Esse daqui é um gráfico, ó, parece estranho, mas é bem simples. É aquela mesma tecla de sempre, mostrando o quanto que é importante o câncer de mama. Esse gráfico é feito todo ano pelo INCA, que é do governo, e eles que fazem os dados de câncer do Brasil. E o INCA mostra todo ano a mesma coisa. Câncer de mama nas mulheres é o câncer mais prevalente e mais letal. Esse gráfico especificamente é do estado de São Paulo. Ele mostra, ó, que o câncer de mama na capital de São Paulo, no ano passado, acometeu mais ou menos 94 mulheres a cada 100 mil habitantes. E no estado de São Paulo, 71 mulheres a cada 100 mil habitantes. Bem mais do que todos os outros órgãos, tá? A OMS também fala bastante o quanto que é importante rastrear o câncer de mama. 30% das mortes por câncer, pelos dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, poderiam ser evitadas com diagnóstico precoce. E cerca de 95% dos tumores que são diagnosticados precocemente, eles são passíveis de cura. O câncer tem cura sim, desde que diagnosticado precocemente e feito o tratamento certinho, cura. Num levantamento do hospital, que foi do Departamento de Estatística junto com a mastologia, nós vimos que de 2.600 pacientes que acompanhavam aqui, 80% que faziam rastreamento direitinho, tiveram um diagnóstico precoce, que foram os estágios 1 e 2 da doença, ou seja, tumores pequenos, tumores menores que 2 centímetros. E que depois do tratamento, 97% das pacientes que tinham o estágio 1 tiveram cura. E 80% dos pacientes que tiveram o estágio 2 no diagnóstico tiveram cura. Isso é muito bom, tá? De todos os pacientes também, eles notaram que 15% dos diagnósticos só eram feitos abaixo dos 40 anos, ou seja, câncer de mama na mulher jovem ainda é uma coisa que não acontece tanto quanto a gente imagina. Então, falando agora um pouquinho dos aspectos gerais do rastreamento, o que é o rastreamento habitual? O rastreamento habitual é o que é feito para a maioria das mulheres da população, que são mulheres que têm um baixo risco de ter câncer de mama na vida, que é um risco que a gente calcula que é mais ou menos menor do que 15% durante toda a vida. São as mulheres que não têm história familiar significativa de câncer, nunca tiveram nenhum problema significativo na mama. É o rastreamento que a grande maioria da população vai fazer, tá? E como que é feito esse rastreamento? Isso daqui é o principal. Mamografia anual a partir dos 40 anos de idade. Precisa fazer exame antes? Obrigatoriamente não. É sempre bom, eventualmente, passar no ginecologista, no médico, ter algum tipo de acompanhamento, examinar, mas a mamografia, os trabalhos mostram que ela tem que começar para rastreamento a partir dos 40 anos de idade, mulheres que não têm sintoma nenhum, tá? Conforme os achados da mamografia, dessa primeira mamografia que a mulher faz, daí você complementa a investigação com outros exames, ou com ultrassom de mama, ou com a ressonância magnética de mama. E para as mulheres idosas, acima dos 75 anos de idade, já não tem uma obrigatoriedade tão formal assim de continuar a mamografia. Se a mulher está bem, se ela tem boa saúde, se ela tá em cima e consegue fazer a mamografia, que às vezes é um exame chato, que tem que ficar de pé, fazer esforço, daí ela faz uma mamografia todo ano. Mas se ela tiver algum probleminha do coração, da coluna, não conseguir fazer a mamografia, não tem problema, ela pode passar uma vez por ano no médico sem fazer a mamografia, tá? E o rastreamento nas situações específicas, ou seja, saiu do habitual. É uma mulher que tem um parente com câncer de mama, que já fez uma biópsia na mama que deu alguma coisinha alterada, mas que não era câncer. Daí essas entram num rastreamento específico para cada tipo de paciente, tá? As mulheres que têm um risco moderado de câncer de mama, que é mais ou menos de 15 a 20% durante toda a vida, ou mamas densas na mamografia, que é uma mama jovem com muito tecido mamário, para elas faz a mamografia anual a partir dos 40 anos de idade e também faz a ultrassonografia ou a ressonância se necessário, mas alguns trabalhos mostram que é uma boa pedir um ultrassom junto também de vez em quando, tá? E já as mulheres com alto risco de câncer de mama, cada tipo de alto risco faz um rastreamento, tá?
As mulheres que têm uma mutação genética, que é desse gene estranho aqui, BRCA1 ou 2, isso daí é uma situação muito específica, tá? É muito incomum ter esse tipo de mutação, mas essas mulheres têm um risco grande de ter câncer de mama. Elas geralmente têm uma história na família aí de muitos casos de câncer de mama, principalmente em parentes próximos, mãe, irmã, filha, etc. Então, essas pacientes, o ideal é elas fazerem mamografia e ressonância a partir dos 30 anos de idade. É o mais jovem que tem fazendo o rastreamento, tá? Uma paciente que tem mãe ou irmã com câncer de mama na pré-menopausa, ou seja, pelo menos do que os 50 anos de idade, elas também têm um risco um pouquinho maior de ter câncer de mama, tá? Então elas também têm que fazer mamografia e ressonância magnética, também ou a partir dos 30 anos de idade, ou 10 anos antes da idade da parente que tratou câncer de mama. Por exemplo, eu tive uma mãe que tratou câncer de mama na pré-menopausa com 41. Daí pode começar ou nos 30 ou nos 31. Não faz diferença, tá? Mas daí faz mamografia e ressonância uma vez por ano. As mulheres que fizeram radioterapia no peito entre os 10 e 30 anos de idade, também são casos bem específicos, principalmente de crianças ou de adolescentes que têm linfoma e precisam tratar o linfoma com radioterapia aqui no peito. Nesse caso específico, a radioterapia, depois de muitas décadas de vida, pode aumentar o risco de câncer de mama. Então, elas têm que começar a fazer os exames de rastreamento um pouco mais cedo também. Faz a mamografia e a ressonância a partir de 8 anos da realização do tratamento. Ou seja, se ela fez com 20 anos de idade, com 28 vai começar o rastreamento, tá? Só que, às vezes, você pega mulheres muito jovens, que fizeram, por exemplo, a radioterapia com 10 anos de idade. Daí ela teria que começar o rastreamento com 18 anos de idade. Quando é muito jovem, a mamografia já não funciona tão bem, porque ela não consegue enxergar direito ali os tecidos da mama. Então a mamografia não é indicada antes dos 25 anos de idade, tá? Faz só o exame físico, ou eventualmente um ultrassom e a ressonância. Mas o principal é o exame físico, passar no médico uma vez por ano, tá? E mulheres que tiveram câncer de ovário ou lesões de risco de câncer na mama, o que é esse bichão que eu acabei de falar? Uma mulher que às vezes tinha um carocinho na mama, tinha alguma alteração na mama, fez uma biópsia, e essa biópsia deu uma lesão que aumenta o risco de câncer de mama. Uns nomes estranhos tipo hiperplasia com atipia, carcinoma lobular insípido, são coisas bem específicas. Essas mulheres às vezes têm um risco um pouquinho maior de ter câncer de mama. Então, elas têm que fazer mamografia anual a partir desse diagnóstico, a partir dessa biópsia, e considerar fazer uma ressonância magnética por ano também, tá? Mas lembrar que essas lesões não quer dizer que ela teve câncer de mama ou nada, quer dizer que ela tem um risco um pouquinho maior de ter câncer de mama, tá? E dos exames de imagem? Vamos falar um pouquinho do básico, como é que vai ser o exame, machuca, não machuca, com que periodicidade, tá? A mamografia é, de cara, o exame mais importante que tem para o câncer de mama, tá? Ele é o mais antigo também, e ele é o mais estudado. Então, ele é imprescindível no acompanhamento aí do câncer de mama e no rastreamento, tá? Ele é mais ou menos que nem fazer uma chapa do pulmão, só que é uma chapa da mama, ou seja, ele usa raio-x, ele usa radiação, tá? Só que, diferente da chapa do pulmão, que você joga o raio no tórax inteiro, na mamografia não. Ele é uma chapa pequenininha que vai irradiar só a mama. Então, a quantidade de raio-x que ele joga no corpo é bem menor que até de uma chapa de pulmão. Então, é um exame que você pode fazer várias vezes na vida, não tem problema, tá? Não tem um limite. A radiação não é boa na gravidez, porque pode dar problema no feto. Mas se a mulher se ela souber que ela está grávida, ela pode informar isso para o radiologista e pode fazer a mamografia, não tem problema, desde que ela coloque uma proteção de chumbo na barriga, que daí o raio-x não chega no neném e não dá problema, tá? A compressão da mama, infelizmente, ela é importante para fazer o exame. É o que as mulheres mais reclamam, né? Porque daí fica aquelas duas chapinhas lá, apertam a mama, dói e tira a imagem. Mas, infelizmente, não inventaram nada melhor que isso ainda. Ela é importante para ver a imagem. Por quê? Se só jogar o raio-x ali na mama, vai ficar uma quantidade de tecido pequeno e o radiologista não vai conseguir enxergar direito. Se achata a mama, espalha mais, ele consegue enxergar melhor. Então, infelizmente, ainda é muito importante achatar a mama no exame, tá? E, habitualmente, o médico, o radiologista, ele vê a mama em 2 ângulos.
Ele vendo em 2 ângulos, ele consegue identificar melhor alguma alteração. Ele consegue enxergar melhor um nódulo, consegue enxergar melhor uma calcificação e principalmente ele consegue posicionar ela na mama vendo com 2 ângulos. Esses ângulos geralmente são o crânio caudal, que é ver a mama de cima para baixo, quando aperta a mama de cima para baixo, e o médio lateral oblíquo, que aperta a mama um pouquinho de lado assim, inclinado. E hoje em dia também tem 2 tipos de aparelho. O que a gente está usando mais atualmente é o digital. O digital é a mamografia junto com o computador. Daí o computador processa a imagem melhor, o médico e o técnico conseguem tratar a imagem com os programinhas de computador. Tá? Não necessariamente o digital é melhor do que o analógico, mas é o aparelho que tem mais hoje em dia. Tá? Daí uma coisa... Me chamaram para fazer de novo a mamografia. Fiz a mamografia e me ligaram alguns dias depois para fazer a mamografia. É para eu ficar morrendo de medo? Não, não necessariamente. Pode ficar tranquilo. Por quê? Às vezes o radiologista, quando está vendo ali a imagem, ele fica na dúvida com um achado ou outro. Daí ele pode chamar o paciente de novo para fazer outros ângulos para ver ali a mamografia, tá? Um deles é a compressão localizada, quando ele aperta mais um lugarzinho ali, usa aquela lupinha. Outra é a magnificação, ele aumenta a imagem e eventualmente ele pode fazer outros ângulos, por exemplo, um perfil só assim de lado, isso vai depender do que o radiologista achar necessário, tá? Mas não necessariamente ser reconvocado para fazer a mamografia é um problema, muito pelo contrário, às vezes é só porque ele quis complementar a imagem, tá? Daí as perguntas mais comuns de mamografia, tem que apertar? Tem, é o que eu expliquei antes, não tem jeito. Ainda não dá para escapar muito disso, talvez algum dia inventem uma mamografia melhor, mas por enquanto não tem previsão. E a mamografia, o apertão, ele pode dar câncer ou alterar o câncer? Não. A gente sabe com certeza que trauma não é causa de câncer de mama. Ai, doutor, eu bati a mama faz alguns anos, daí apareceu um câncer, ou a mamografia apertou muito, doeu, apareceu um câncer. Na verdade, isso não é relacionado. Geralmente é uma coincidência só, mas a gente sabe muito bem que machucada, batida, não causa câncer de mama, tá? E a mamografia, apertar o tumor ou não, também não altera em nada o tratamento dele, tá? Esse daqui é o mamógrafo, é um aparelho, tá? Esse daqui é a chapa mais comum da mamografia, que é a incidência de ladinho, a média lateral oblíqua, vê a mama, vê o músculo aqui do peito, tá? Aqui, geralmente, em cima do músculo, já começa a ficar perto da axila, às vezes a gente vê uns gangliozinhos da axila. E aqui é a tal da mama densa. A parte preta, o raio-x enxerga como preto gordura. E a parte branca é o tecido funcional da mama, que a gente chama de parênquima. É o tecido que funciona de verdade na mama, que produz leite quando ela está amamentando, etc. Quanto mais desse tecido duro ela tem na mama, geralmente quando mais jovem, mais densa fica a imagem da mamografia, mais branca. Então, às vezes, atrapalha um pouco para a gente ver nódulo, tá? E aqui o temido apertão. Esse daqui é o apertão de cima para baixo, para ver a mama de cima para baixo. Basicamente, assim, mais para o leigo mesmo, o que acha na mamografia? Mais ou menos 3 coisas. Nódulos, que são os caroços, tá? Assimetria, que é uma área um pouquinho diferente, e microcalcificações, que são uns grãozinhos de cálcio bem pequenininhos que às vezes a gente consegue ver na mamografia, tá? Essas microcalcificações aparecem porque quando a gordura se machuca do corpo, geralmente ela calcifica um pouco. Então, daí aparece na mamografia como microcalcificação. Daí, o médico é importante para definir se o tipo de microcalcificação é uma calcificação de um machucado que veio de um câncer ou de um machucado que é só uma inflamação normal. Daí, por isso que a gente, às vezes, biopsia ou não, etc. E uma coisa que vocês também devem estar acostumados é com essa notinha que vem aqui na mamografia e em todos os outros exames de mama, também no ultrassom e também na ressonância. E essa notinha vem sempre com o mesmo padrão, tá? Essa nota se chama BIRADS e é um número que vai de 0 a 6. 0 é indeterminado. O radiologista não sabe exatamente o que significa o achado que tem ali no exame. Então, ele recomenda que você complemente com outros exames. Por exemplo, fez uma mamografia, parece que tem um nódulo ali, e ele deu BIRAD 0, tem que fazer um outro exame para ver se aquilo realmente é um nódulo. Por exemplo, um ultrassom, uma ressonância. BIRADS 1 é uma mamografia, um exame completamente normal, não tem nenhum achado. BIRADS 2 tem achado, só que esse achado é benigno, não é câncer com certeza. Por exemplo, um nódulo
de característica benigna, etc. BRADS3 é um achado que é provavelmente benigno, tem menos que 2% de chance de ser câncer. Então a gente continua só acompanhando o BRADS3, só que faz um acompanhamento um pouco mais próximo. Em vez de fazer no ano que vem o exame, faz em 6 meses. O BRADS4 é um achado suspeito para malignidade. Não quer dizer que é muito suspeito ou que é pouco suspeito, mas é um achado que a gente não consegue dizer com certeza que não é maligno. Então o ideal é biopsiar. O BRAD5 é um achado muito suspeito para câncer, ele tem mais que 95% de chance de ser câncer. E o BRAD6 é uma paciente que já tem câncer, fez o exame por qualquer motivo, por exemplo, fez quimioterapia, daí repete o exame depois para ver se o tumor diminuiu, etc., e já sabe que tem aquele nódulo do câncer. Então o radiologista dá uma nota BRAD6 porque ele fala, esse câncer a gente já sabia que estava na mama. Aqui é um exemplo de microcalcificação. Essa é uma microcalcificação bem suspeita para câncer de mama, tá? Isso aqui está magnificado, a mamografia, isso daqui é só um pedacinho da mamografia, então quando você vê a chapa normal, ela está bem pequenininha, às vezes você precisa de lupa para ver, tá? E são esses grãozinhos de cálcio. O cálcio no raio-x é bem branco, que nem o osso. O raio-x é bom para ver osso. O osso é cálcio puro, fica bem branco. Mesma coisa na mama, as microcalcificações ficam bem branquinhas. Essas microcalcificações aqui bem agrupadas, bem feinhas, bem irregulares, são bem suspeitas para câncer, tá? E aqui, por exemplo, é como fica um nódulo na mamografia, tá? O nódulo geralmente ele é um pouquinho mais denso que a gordura da mama e dependendo da situação ele pode ser irregular, varia, tá? O ultrassom é o principal exame complementar da mamografia, o que a gente mais usa. Aqui na Secamargo a gente geralmente pede a mamografia já junto com o ultrassom, porque o ultrassom é um exame que é de baixo custo e não tem nenhuma complicação, não tem nenhuma contraindicação, é um exame que não faz absolutamente mal nenhum para o corpo. Por quê? Ele usa ondas sonoras, e essas ondas sonoras não machucam o organismo, tá? Então, por ser um exame muito simples de fazer, a gente pede bastante. Ele é um bom exame para ver nódulo, ele vê também, quando a mulher tem prótese de mama, fez plástica, ele também vê bem a prótese, vê se a prótese está furada ou não, tá? Mas a principal limitação dele, quando você vê microcalcificação, geralmente ele não funciona bem. A microcalcificação é boa de ser vista na mamografia. E agora, as perguntas mais comuns do ultrassom. Ele substitui a mamografia? Não. Ele não substitui a mamografia. Tá? O exame principal é a mamografia. O ultrassom vai ajudar muito em várias situações, mas só fazer o ultrassom não é suficiente. Aqui é um ultrassom, uma foto do ultrassom, ele está mostrando um cisto. O ultrassom é muito bom para ver nódulo e para ver líquido. Tá? O cisto o que é? É uma bolinha de líquido na mama. Se é uma bola só de líquido, não tem problema, ele é sempre benigno, tá? Nunca vai dar problema, a gente geralmente só esvazia esse líquido quando está muito grande, quando está causando dor e incomodando a paciente. E o ultrassom é muito bom para ver isso. Aqui quando no ultrassom o preto é líquido. Então você vê uma bola bem preta aqui, é uma bola de líquido puro. Isso daqui não precisa mexer, um cisto benigno, tá? Aqui, ó, a bolinha já começou a ficar mais cinza. Ficando mais cinza já é uma cor um pouquinho mais de carne, então provavelmente pode ser um nódulo benigno ou maligno, dependendo do formato do nódulo, do jeitinho do nódulo, a gente acaba dizendo se ele é benigno ou maligno. Esse é um nódulo que a gente sabe que é sólido, que ele é de carne, mas ele é um nódulo com características benignas. Por quê? Ele é bem regular, ó, ele é todo lisinho, ele é mais achatado do que alto, tá? E ele é pequeno. Aqui não tem a medida, mas ele é pequenininho, tem menos que 1 centímetro. Ou seja, são características de um nódulo benigno. Geralmente, por exemplo, um fibroadenoma. E aqui é a característica de um nódulo maligno, tá? Aqui ficou meio feio, parece que é preto, mas não é cinza, tá? Então é um nódulo sólido. Só que ele é um nódulo todo irregular, ó, tem essas bordas aqui todas feias indo para o lado. Ele é mais alto do que achatado, então é um nódulo com muita suspeita de câncer, tá? E a ressonância é um exame relativamente recente, né? Na verdade, a ressonância em si não é recente, mas a ressonância para mama é mais ou menos. Nossa Secamargo, a gente começou a fazer em 2000. Ela usa radiofrequência e campos magnéticos. O aparelho da ressonância é um ímã gigante, tá? E através dessas ondas aí magnéticas do ímã,
que ele consegue formar a imagem. É por isso que é contraindicado em pacientes que têm qualquer objeto metálico no corpo que é atraído por ímã. Por exemplo, marca-passo, clipe cirúrgico dentro do corpo, mas só alguns tipos de clipe, não os que a gente usa na mama, que eu vou explicar depois. E precisa tomar um contraste na veia. Mas esse contraste na veia não é que nem o da tomografia. O da tomografia tem iodo, que tem um monte de gente que tem alergia. O da ressonância não, é um contraste muito seguro. É uma substância que chama gadolínio. Inclusive, quando as pacientes têm contraindicação de usar o iodo, na tomografia geralmente pode usar o gadolínio, entendeu? É um contraste que dá muito pouca complicação, muito pouca alergia, então não precisa ter medo de usar o contraste da ressonância. Hoje em dia tem muita mulher que tem medo de fazer ressonância por causa do que aconteceu em Campinas, lá, que morreram 3 pacientes, mas isso é uma coisa completamente isolada, não... a claustrofobia eu vou explicar depois, que é a coisa mais chata da ressonância, a claustrofobia. Mas essa história aí de Campinas, esqueçam, isso daí foi alguma coisa que aconteceu lá que a gente não sabe o que aconteceu, mas a ressonância é um exame muito seguro, tá? E quais são os problemas da ressonância? A claustrofobia é o pior, por quê? A ressonância é um tubo muito apertado, e você tem que ficar um tempinho bom lá dentro, geralmente uma meia horinha, 40 minutos, e com um barulho muito alto. Eu já fiz uma ressonância de ombro, ficar lá uns 40 minutos com aquele barulho, e você parado, você não pode se mexer de jeito nenhum, porque senão atrapalha o exame. Então tem muitas pessoas que não conseguem ficar naquele espaço muito fechado, tá? Mas fazendo um esforcinho consegue. A obesidade, muito importante, também prejudica o exame, porque tem dificuldade de deitar na maca e entrar no tubo. E a dificuldade, especificamente na ressonância de mama, a dificuldade de ficar de bruços, porque na ressonância da mama, a paciente fica de bruços. Tá? Então, se às vezes tem algum problema na coluna, alguma coisa que não dá para ficar deitada nessa posição, também atrapalha. E a ressonância é usada principalmente para complementar a investigação, geralmente depois do ultrassom, em pacientes jovens, ou com mamas densas, ou com alto risco de câncer de mama, com cânceres precoces de mama in situ, e é o melhor exame que tem para avaliar a prótese mamária. Ele ainda é melhor que o ultrassom. Tá? Às vezes o ultrassonografista acha que furou a prótese da mama, daí faz uma ressonância para confirmar. Daí as perguntas mais comuns. Posso fazer só a ressonância? Não, mesma coisa que o ultrassom, não pode. O ideal é sempre fazer primeiro a mamografia e depois complementar com os outros exames. Quando fazer, naquelas situações que eu acabei de falar, pacientes jovens, mamas densas, alto risco, etc. E se não conseguir fazer o exame, porque não aguentou ficar dentro do aparelho, porque não consegue deitar de bruços, etc., geralmente não tem problema. A gente acaba fazendo só mamografia e ultrassom e trata conforme a mamografia e ultrassom, tá? Faz biópsia, só acompanha, varia, mas dá para ficar sem a ressonância se não conseguir fazer o exame, tá? Aqui é como a paciente fica, tá? A posição, deitado de bruços, com a mama nessa caixinha e com o rosto numa proteção acolchoada, tá? E aqui é o tubinho, que é pequeno mesmo. Daí entra de bruços e fica uns 30 minutinhos, 40 minutinhos lá dentro, e com um barulho muito alto, porque o ímã, para funcionar, ele faz um barulho muito alto, fica fazendo bum, bum, bum. Geralmente eles dão um coisinho pro ouvido para proteger do barulho. E aqui é uma imagem de ressonância, eles geralmente mostram com esses 2 contrastes, cada contraste vê uma parte específica da mama, um vê líquido, um vê gordura, etc. E aqui é um nódulo na mama direita, tá? Aqui é a paciente vista de barriga para cima, então aqui é a mama direita. Daí tem alguns exames especiais que talvez você já tenha ouvido falar o nome, mas que a gente não usa tanto. Porque, principalmente no caso específico para mama, eles ainda não têm uma comprovação científica muito absurda de que eles têm que ser usados sempre. Muito pelo contrário, eles são pouco usados. Que são a tomossíntese de mama. É uma mamografia nova que chamam de mamografia 3D. Tá? É um próprio avanço do aparelho da mamografia, que daí ele reconstrói a imagem e consegue fazer umas imagens 3D. Não tem nenhum trabalho que fale que ele é absolutamente melhor que a mamografia, então não tem obrigação de fazer a tomossíntese. O PET-CT. PET-CT tem muito paciente aqui no hospital que faz o PET-CT. É uma tomografia do corpo inteiro que é usado principalmente para ver metástase. O que é metástase? Quando o câncer sai do lugar original dele, por exemplo, no nosso caso da mama, e vai para um outro órgão.
É a principal indicação, porque é uma tomografia do corpo inteiro e ela vai procurar metástase em tudo quanto é lugar. Só que no caso, ela é muito bom para muitos tumores. No caso da mama especificamente, ela não é superior do que você fazer só uma tomografia do corpo inteiro, do abdômen e do tórax, e fazer cintilografia óssea para procurar metástase na mama. Então, a gente usa de vez em quando, porque facilita por ser só um exame, mas é individualizado, tá? Depende do caso, a gente avalia a situação e pede o PET-CT. Não é sempre que a gente pede. E o PEM é igual ao PET-CT, só que é só da mama. O paciente toma uma glicose radioativa, essa glicose ela é muito absorvida por tumor, porque o tumor come muito e come glicose. Então, essa glicose radioativa vai para o tumor e daí faz uma mamografia ali daquela situação e na mamografia vai brilhar onde tem mais glicose radioativa. É um método em investigação, tá? É um aparelho muito novo e que o AC Camargo tem e está começando a fazer pesquisa científica em cima disso, mas também não tem nenhuma indicação formal de se usar ainda, está tudo em caráter de pesquisa, tá? E fez o exame, deu um achado, as biópsias. Como é que são as biópsias? Vou sofrer muito, vai machucar, não vai machucar? Cada tipo de biópsia tem uma situação. A primeira biópsia, que é a mais simples, é a punção por agulha fina. O que é? É uma punção que é feita com agulha de medicação mesmo. E geralmente quem faz é o radiologista, seja usando o ultrassom ou seja pela mamografia. Ela é usada principalmente em lesões que têm baixo risco de ser câncer de mama. Por exemplo, uma mulher jovem que tem um nódulo que no ultrassom e na mamografia tem bem cara de ser benigno, provavelmente um nódulo, um fibroadenoma, etc. Para a gente não machucar tanto na biópsia, faz uma biópsia de agulha fina, porque ela consegue tirar material suficiente e não incomoda tanto o paciente. Aqui é um exemplo de uma biópsia por agulha fina guiada por ultrassom. O médico está passando o ultrassom aqui em cima da mama, ele acha o nódulo e, guiado ali pela telinha do ultrassom, ele vai colocar a agulha naquele nódulo e vai puxar, vai aspirar, vai sair um pouquinho de material que vai para o patologista fazer a biópsia e ver se aquilo é benigno ou maligno, tá? Por ser uma agulha bem fininha, geralmente não faz anestesia, tá? Aí a biópsia por agulha grossa é um passo para cima disso. O que é? Como o próprio nome já diz, é uma agulha mais grossa do que a agulha da medicação. Ela é acoplada num quadradinho que parece uma pistola. Por quê? O médico coloca a agulha para trás, encosta no tumor e aperta o botão, daí dispara. A agulha vai um pouco para frente. E nesse que ele vai para frente que tira o material do nódulo, tá? Ela é relativamente melhor do que a punção por agulha fina justamente por causa disso. Por ser mais grossa, ela tira mais material. E com mais material, o patologista consegue falar com mais certeza, ter mais dados para dizer se aquilo é benigno ou maligno, tá? Ela é muito utilizada, mas principalmente nisso que a senhora falou, em nódulos maiores do que 5 milímetros, tá? No AC Camargo até dá para fazer em nódulos menores do que 5 milímetros, porque aqui no nosso aparelho dá para colocar um clipezinho na área que foi biopsiada. Por quê? Antigamente, às vezes quando fazia essa biópsia em nódulos muito pequenos, a agulha acabava tirando o nódulo inteiro, principalmente nódulo menor que 5 milímetros, menor que meio centímetro. Daí tirou o nódulo inteiro, deu maligno, e agora? O que eu faço? Como é que eu vou tirar aquela região e operar aquela região depois ali se eu não sei onde é que ela está, se o nódulo saiu inteiro? Então é para isso que serve colocar um clipe metálico no lugar onde foi biopsiado, porque daí depois, mesmo o nódulo não estando lá, quando eu for operar aquela região, eu tiro o clipe, eu tiro a região que está marcada pelo clipe. A biópsia de agulha grossa, até pouco tempo o aparelho não conseguia colocar o clipe, mas agora consegue. Esse daqui é a biópsia da agulha grossa, tá? Na pistolinha. E aqui é um exemplo, aquele outro exemplo era no ultrassom, esse exemplo é na mamografia agora. O paciente geralmente fica de bruços, o aparelho comprime a mama para fazer a imagem da mamografia, tá? Daí o computador calcula mais ou menos onde que está a lesão que o médico quer biopsiar, faz anestesia local e coloca a agulha no lugar onde vai ser biopsiado, tá? Geralmente tem anestesia. E a mamotomia é o método mais novo que tem de se fazer biópsia, mas também já tem uns bons anos aí a mamotomia. E é com uma agulha mais ou menos do mesmo tamanho que a agulha grossa, só que ao invés de ter a pistolinha, ela tem um aspirador atrás, um aspirador a vácuo. Ele chupa que nem um aspirador de pó, tá?
Então ele tira, é o tipo de biópsia que tira mais tecido. Ela consegue tirar uma bolinha de às vezes até 1 centímetro, 1,5 centímetros. Então dá muito tecido pro patologista estudar, o que é bom. Ela é muito utilizada hoje em dia, principalmente em nódulos pequenos, porque ele consegue deixar o clipe, né? A mesma coisa ali que a biópsia de agulha grossa, e tira bastante material que facilita o nosso diagnóstico e o tratamento, tá? Qual que é o grande problema da mamotomia? Que a mamotomia é cara, tá? Ela custa geralmente aí uns 2, 3 mil e o SUS não cobre, tá? A maioria dos convênios cobre, mas o SUS não. Então, a gente fica limitado nos casos de SUS para fazer mamotomia. A gente acaba fazendo ou a biópsia por agulha grossa, ou a biópsia com agulha fina, ou eventualmente faz a biópsia cirúrgica, que é operar para tirar o nódulo, tá? Esse é o aparelho da mamotomia. Ele tem uma agulha grossinha, que nem a anterior. Aqui é a paciente fazendo o exame pela mamografia, tá? Comprimiu a mama, fez a imagem, daí o médico faz uma anestesia local, faz um furinho bem pequeno. Aqui tá aumentada a imagem, não é tão grande assim o furinho não. Ele faz um furinho bem pequeno com... Parece, né? Mas esse daqui tá muito grande essa imagem, é bem menorzinho, prometo. O furinho é tão pequeno que não precisa nem dar ponto depois, só junta as bordinhas. Daí faz anestesia local, faz um furinho com um bisturi mesmo, e dentro desse furinho coloca o aparelho, o computador calcula até onde o aparelho tem que ir, e esse aparelho aqui atrás é o aspirador, ele vai começar a sugar o tecido ali de dentro da mama. Ó. Você vê, aqui é a quantidade de tecido que o médico está tirando. Veio sugado de dentro da mama, veio esse pedacinho de tecido aqui, que o médico depois vai mandar para o patologista, e o patologista vai dizer, né, é câncer, não é câncer, tá? Foi uma aula bem simples, aqui está o pessoal do departamento, tá? E vamos às perguntas.